Um Lugar Silencioso é um filme de suspense dirigido por John Krasinski que estreou no último dia 5 de abril. Vamos falar agora sobre esse filme de horror e sem nenhum spoiler, pode ficar tranquilo. Vinheta! E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Segue a sinopse de Um Lugar Silencioso. E tudo que eu vou falar na sinopse tá no trailer, tá bom? Isso não é spoiler, não. Pode ficar na boa. O nosso mundo foi invadido por uma entidade que causou uma catástrofe e dizimou parte da humanidade. A trama acompanha uma família no interior dos Estados Unidos que, pra se proteger da ameaça invasora, vive em silêncio absoluto, porque a tal ameaça se guia pelo som. Como a história do filme tem essa entidade como ameaça, ele apresenta uma série de regras de sobrevivência que os personagens têm que seguir para conseguir escapar dessa ameaça. E essas regras de sobrevivência são explicadas com ações. O espectador acompanha a rotina dos personagens e é assim que você entende o funcionamento desse cenário. Você vê como os personagens coletam suprimentos, como eles se locomovem, como é que eles se alimentam. Tudo que envolve uma rotina é feito de uma forma específica e nova nesse novo mundo, porque nada pode fazer barulho em momento algum. E descobrir isso tudo, essas novas formas de se viver, é muito interessante. E tudo isso é mostrado através das ações dos personagens, porque até para se comunicar eles têm que ser silenciosos. Eles não podem fazer barulho falando e por causa disso eles aprendem a se comunicar através de libras, da linguagem de sinais com as mãos. Todas essas características formam um cenário muito parecido com o gênero survival horror de videogame. Quem curte jogar jogos como Resident Evil ou principalmente o The Last of Us. Que inclusive é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, cara, que jogaço. Eu vi semelhanças muito grandes entre a entidade do filme e as criaturas de The Last of Us, que no jogo também seguiam através do som em detrimento da visão, e fazem os personagens do jogo também terem que ser silenciosos. Me lembrou muito algumas passagens do jogo, então quem curtiu esse game com certeza vai se identificar com esse filme. E o ponto importante que conecta tudo isso que eu tô falando, as regras de sobrevivência, a semelhança com o jogo e tal, é justamente o som. E isso faz esse filme ser uma experiência que você tem que ter na sala de cinema, cara. Assistir em casa também deve ser bom, mas no cinema é 1000 vezes melhor por uma questão de imersão. Os personagens vivem numa tensão absurda de não poder fazer nenhum barulho, desde coisas simples, tipo pegar um remédio dentro de um pote, quanto coisas maiores, quanto a tensão de você ter uma arma e talvez precisar dar um tiro que vai fazer um barulho enorme. Esses caras têm muito medo de fazer qualquer tipo de barulho. E esse medo e essa tensão só são transmitidos de verdade se você tiver num silêncio absoluto. E o ambiente do cinema te proporciona essa imersão. Ali, sem o seu telefone tocar, sem sua mãe te chamar, sem o cachorro latir, essas coisas. Então tem que ver na sala de cinema. E inclusive eu até digo que você não deve comprar pipoca. Eu comprei e me arrependi amargamente. Porque o silêncio é uma coisa tão cuidadosa do filme, tão tensa, que ninguém na sessão tinha coragem de meter a mão no saco de pipoca e fazer aquele barulhinho. Sabe o barulho que plástico faz? Então o filme tem momentos de silêncio tão absoluto que ninguém queria ficar fazendo isso. Então, por causa desse cuidado com silêncio, com som, que esse filme é acima de tudo tenso. O filme vai trabalhando com certos elementos que deixam a tensão e a agonia cada vez maiores, cara. Desde água no chão, que faz o simples ato de você andar ser um perigo mortal, até a agonia de uma mãe que quer proteger o seu filho, criança indefeso. Cara, tinha certas cenas que eu ia chegando perto da tela, assim, colocando a mão na boca, de tão incômodo que é a agonia que você sente. Cara, que sensação profunda de suspense que esse filme causa. Então, enfim, é um filme tenso acima de qualquer coisa. Mas se eu tenho um ponto que eu discordo um pouquinho de nada da história, foi a forma que eles descobrem uma certa característica da entidade com o passar do filme. E por que eu discordo disso? Porque eu acabei achando bem plausível que naquele cenário ali daquele mundo, isso poderia ter sido descoberto bem antes do momento em que ele é descoberto no filme. Os personagens passam por uma determinada situação várias vezes, até que eles caem a ficha ali, eles percebem que algo pode ser feito ali naquela situação de forma a interagir com a entidade. E eu acho que, tendo em vista que um dos personagens do filme é uma pessoa que entende muito de tecnologia, o cara provavelmente é engenheiro. Aquilo ali poderia ter sido descoberto antes. Acho que na segunda vez já estava suficiente que tinha ficado meio óbvio como é que aquilo ali funcionava. Ou até, quem sabe, isso poderia ter sido descoberto pelo exército dos Estados Unidos na época da invasão. Porque o trailer do filme, antes de estrear, já mostrava que havia tido um confronto entre o exército ali e o exército americano perdeu. Cara, o exército americano é possivelmente a maior força de defesa do mundo.
E eu confesso que eu achei essa característica da criatura meio previsível, algo que, putz, eu analisando a situação aqui, eu imagino que seria algo que o exército facilmente resolveria. Mas isso é um detalhe que não me tirou em nada da imersão do filme. A minha experiência com ele sobre esse sentimento de suspense, de sobrevivência dos personagens, de medo, de tensão, foi a mais intensa que eu poderia ter tido na sala de cinema. Então vá ver esse filme, vá ver no cinema como eu fiz. Vale a pena, a experiência completa dele você só vai conseguir ter dessa forma. Então vai, porque vale o esforço e é um filmaço. Então beleza, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, o seu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal, eu agradeço demais. Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever também e a gente se vê na próxima, beleza? Então eu fico por aqui, valeu, e um abraço!